venha viver para Águeda, nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. Estamos na quinta semana de recolhimento em consequência do novo coronavírus que continua a dominar as atenções do mundo inteiro. E estamos também na quinta edição da Tribuna Soberana. Dr. Gil Adais, boa noite. Boa noite. Traz-nos algum assunto de abertura ou o Covid-19 continua a ser o tema do dia? O Covid-19 continua a ser o tema do dia, mas há outros temas que já havia antes e que se vão continuar a haver para depois do Covid-19. E o tema que eu trago hoje, nós estamos a gravar na quarta-feira, que é Dia Mundial da Terra. E o Dia Mundial da Terra leva-nos a refletir, porque nem só de Covid vive o homem, não é? Há problemas que a Terra tinha e que tem e que vão para além do Covid. E a sustentabilidade é um problema que nos acompanha já há bastante tempo. E estes momentos de crise devem nos levar a refletir na nossa forma de vida, na forma como lidamos com a Terra e lidamos com os outros. O nosso estilo de vida, se todos vivêssemos como nós, e todos têm direito de ter o mesmo estilo de vida, eram necessárias 3 terras. Mas se fosse como os americanos, eram necessárias 5. E que nós saibamos, só existe uma. Portanto, isto não quer dizer que nós tenhamos de viver pior. Temos de viver de uma forma diferente. E temos de viver de uma forma mais sustentável para o planeta. E hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver o António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, a fazer uma intervenção em que falava, por ser Dia Mundial da Terra, mas também alertava para que os diferentes países pudessem refletir e pudéssemos aproveitar esta crise para encontrar também um novo caminho. E um caminho de sustentabilidade. Um caminho para corrigir coisas que nós já sabemos que são erradas, mas que temos dificuldades em fazer. E aquilo que ele dizia, por exemplo, em alguns, ele aponta 6 pontos, que eu não fiquei com eles todos de cabeça, mas alguns que me lembro, por exemplo, é que haja mais apoios para criar mais empregos verdes. Que a fiscalidade deixe de apoiar o consumo de hidrocarbonetos, ou seja, que apoie uma economia verde e deixe de apoiar uma economia cinzenta. E por isso, isto são medidas positivas para a construção de um mundo melhor. Porque a pandemia e o Covid é um mal que atravessa o mundo, mas a sustentabilidade também não tem fronteiras e todos temos direito a ter qualidade de vida. E por isso, hoje, quando somos assolados por uma pandemia, devemos-nos também lembrar de outras pandemias que já existiam antes e que agora estão um bocado camufladas, mas que temos também de procurar soluções e procurar novas formas de viver e alterar comportamentos e procurar novas formas de vida. Uma alusão ao Dia Mundial da Terra que se comemora esta semana. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é o seu tema de abertura? Muito bem. O tema de abertura, os temas vão sendo difíceis neste tempo em que tudo está parado. Tudo está suspenso, embora as ideias até fervilhem com mais fulgor, porque temos mais tempo a pensar nelas e de forma mais estruturada. De qualquer modo, eu subscrevo tudo o que o Gil referiu acerca da necessidade da mudança de vida. Devemos encarar este período como uma oportunidade, já muita gente se pronunciou sobre isso, mas também as questões globais são globais e hoje cada vez mais, sem a ajuda da Europa, no caso em concreto de Portugal, penso que este combate será sempre mais difícil. Quem diz Europa diz a nível mundial. E, portanto, o combate pela via verde, como podemos chamar esta nova forma de abordagem da política, há até quem lhe chame uma nova ecologia da política, que deve estar presente cada vez mais no nosso pensamento. Mas
também não devemos embarcar naquela ideia de que, como alguém dizia ontem, a pandemia do medo pode sobrepor-se à pandemia do vírus. Isto é, a sociedade pode tornar-se insustentável a partir de determinada altura em que nós temos medo de tudo. E, portanto, há algumas derivas securitárias que andam no ar relativamente a esta questão do controle das pessoas através de aplicações informáticas para saber quem é que está infectado e por essa via não contagiar outros. Isto é tudo muito bonito, mas tem que ser muito regulado e, portanto, nós vamos assistir a uma maior intervenção do Estado nesta fase. Digo eu que tem que haver uma maior intervenção do Estado para regular estas coisas. Mas isto em termos globais, e podemos abraçar esse debate noutra altura. Agora, queria só uma nota relativamente ao local, aqui à Águeda, e também, se hoje é o Dia da Terra a nível mundial, também devemos instaurar aqui em Águeda alguns dias da Terra, no sentido em que devemos avançar com um grito de revolta relativamente a algumas decisões urbanísticas que se estão a ter aqui no nosso concelho. Estou-me a referir em concreto, e para as pessoas refletirem um pouco nisto, à instalação de uma superfície comercial na zona baixa da cidade, em Leito de Cheia, próximo do mercado municipal, que é concretamente a Mercadona, que não coloca em causa que seja a instalação de uma unidade que seja legal e, portanto, cumpra as regras dos planos urbanísticos, mas eu queria só deixar este grito, este aviso para as populações. Se os políticos locais servem apenas para aplicar os PDMs, para isso basta os técnicos. Quer dizer, nós queremos políticos que tracem uma estratégia urbanística para a cidade que não passe pela construção de grandes superfícies dentro da cidade, porque isso afeta o comércio local e afeta o comércio instalado e ocupa espaço de solo que se destinaria a zonas verdes e a outras, já que estamos no Dia da Terra, a outras formas de ocupação do solo, e não podemos permitir verdadeiros mamarrachos, que é esta a expressão, como aquele que está a nascer na meia rotunda, lá embaixo, na rua do mercado, que também num contexto que esteja formalmente legal, mas a opção urbanística de se deixar construir prédios desta dimensão em zona, enfim, da cidade, deixa muito a desejar. E, portanto, eu queria deixar aqui, quem diz esse edifício, diz outros que estão a ser construídos em zonas improváveis, digamos, para quem quer uma cidade diferente e ecológica, também nesta perspectiva, e, portanto, eu deixava aqui nesta nota inicial esta preocupação que deve suscitar uma reação cada vez maior dos cidadãos. Mas como é que uma Câmara Municipal consegue travar este tipo de edifícios, um comercial e outro habitacional? O Gil foi Presidente da Câmara e sabe como é que estas coisas se fazem, mas os planos que estão aprovados são os planos que estão aprovados e a lei tem que se cumprir. Mas se os vereadores, nomeadamente os vereadores das obras, só servem para aplicar a legislação, eles não estão lá a fazer nada. E, portanto, quer dizer, tem que haver uma forma, se os planos estão mal, alterem-se os planos. Este tipo de atentados urbanísticos, quem diz em Águeda, diz noutras zonas do país, isto é infelizmente recorrente em muitas autarquias, deve acabar, porque o urbanismo está ligado ao ambiente e o ambiente está ligado ao urbanismo. Não podemos andar permanentemente a fazer festividades com os dias da terra, com a ecologia, etc., quando depois, na prática, permitimos, e os poderes públicos, e tem que haver mais política, quer dizer, os tempos que vêm são tempos de mais política, eu acredito nisso. Então os políticos têm que ser corajosos. Nós queremos políticos sem medo. Alguém dizia ontem também, e muito bem. Políticos que, enfim, mais do que políticos sem medo, políticos que não deixem para o público a menor dúvida de que tratam todos de forma igual e imparcial. Dr. Gil Badares, concorda com a instalação destes edifícios na Baixa da cidade?
Concretamente, a Mercadona, numa altura em que se fala que o mercado municipal vai para obras de requalificação. O mercado municipal era para ir para obras de requalificação. Isso foi um projeto que deixei começado. Não sei se depois foi reestruturado ou não. Não conheço o projeto da Mercadona. Aliás, fiquei surpreendido porque aquilo que me disseram, que me tinham dito, é que aquilo que me tinha chegado ao conhecimento é que ele iria para o terreno que era dos Aprígios. E o terreno do Aprígios era aquele que ficava imediatamente ao lado do mercado, do outro lado da estrada. Que chegou a ser da empresa José Maria de Oliveira Filhos, onde esteve licenciado um prédio também, já há muitos anos. Okay? Voltado para a zona de estacionamento da feira. Exatamente. Mas não do teu tempo. Não, anterior. Esteve um prédio. Fiquei surpreendido ontem quando verifiquei que era na Quinta da Policeia. Mais a nascente. Mais a nascente. Eu desconheço totalmente os contornos do seu licenciamento. E repare só, Gil, desculpem, eu não tenho nada contra a instalação de grandes superfícies. O local é que a mim deixa-me muitas dúvidas, quer dizer, há zonas, nós temos a zona perto do McDonald's e temos ali muito terreno ainda para ocupar. Eu não sei o que é que se está a passar com aquela zona. Também deveria haver mais transparência nestas decisões. Não sabemos. Nós gostávamos de saber, cidadãos em Águeda, porque é que este empreendimento vai para aquele local. É o local que eu estou a colocar em causa, não é a ideia de instalação de grandes superfícies. Nós temos que nos desenvolver e eu não sou contra isso. O local é que, para mim, deixa-me muitas dúvidas. Também não sei, sinceramente não sei, desconheço em absoluto o processo, até que eu fui surpreendido, como acabei de dizer, pela sua localização ali. Consta-se que houve um grupo de empresários que propôs aí uma outra localização para esta Mercadona, mas eu não sei se isto é verdade e nem tiveram resposta. Aquilo que eu sei e aquilo que me parece é que conhecendo, deveria-se conhecer a proposta de que está na Mercadona, e se estivesse na Câmara teria de fazer para saber que aposta é que se vai fazer no mercado municipal. Porque tem uma solução integrada. É que neste momento o que vai ser aquilo que estava previsto ser o mercado municipal poderá ser posto em causa pela Mercadona. Porque o que estava previsto, pelo menos aquilo que deixei esboçado na altura, era um mercado municipal com um conjunto de lojas, tipo centro comercial, que ficaria a funcionar voltados para dentro do mercado. Teria vida própria. Dispensaria qualquer grande superfície ali. Dispensaria nessa perspectiva. Ora, dispensaria um centro comercial. Ora, se o Mercadona tiver um centro comercial, vai pôr em causa todo este conceito, na minha perspectiva, todo este conceito de lojas. E vamos estar aqui a duplicar estruturas e a fazer investimentos que talvez não façam sentido. E convém aqui ter alguma racionalidade se fará sentido, se foi aprovado ali um projeto, e eu não questões de legalidade são questões de legalidade. Questões de legalidade são de legalidade, não ponho isso em causa, aquilo é uma zona urbana, e portanto pode ser lá edificado aquela infraestrutura. Agora, a sua compatibilidade... Depende de concessões do que se quer para a cidade. Não é? Exatamente. O que é que se quer para a cidade? E a investir não sei quantos milhões agora na recuperação de um mercado que pode ser posto em causa e pode não ter volume. Nós temos de ver a cidade que temos e o número de pessoas que temos e ficar com duas ofertas que podem ser concorrenciais, conflituantes, mais vale negociarmos e pouparmos o erário público, na minha perspectiva, mas estas coisas devem ser feitas antes de avançarmos. Sobre o prédio que está a ser construído em frente, em tempos surgiu, eu conheço um dos promotores que apresentou o projeto e que manifestou manifestação de interesse. Manifestaram o interesse de alguma alteração urbanística para fazer. Ele tinha o projeto aprovado e licenciado, mas começaram a surgir algum ruído, portanto, sobre o prédio, e ele participou
pelo menos foi o que me chegou, terá participado numa reunião da Câmara para alterar alguma coisa, ficaram de lhe dar uma resposta, demoraram 3 meses, não teve qualquer resposta e, como estava licenciado, decidiu avançar com aquilo que estava, porque estaria a perder tempo. Não é? Portanto, é que tinha havido possibilidade e disponibilidade para alterar o que estava inicialmente aprovado e, Esse portanto, é um dado fazer... novo. Pelo menos foi isto que eu tive conhecimento, não sei até que ponto é que isto corresponde, mas tenho as pessoas como pessoas de boa fé. Bem, Já que referimos aqui que estamos no Dia Mundial da Terra, convém também dizer que esta Mercadona será construída a paredes meias com um parque verde que o município já anunciou para aquele local. Dr. João Ladais, Manuel Alegre, que foi seu mandatário na segunda candidatura à Câmara Municipal de Águeda, é o primeiro subscritor de uma petição a favor da comemoração do 25 de Abril no Parlamento amanhã de manhã, dia 25. Concorda com esta comemoração? Já agora eu queria voltar ao Parque Verde que está junto à Mercadona. isto não tem nada a ver com o Sporting, não? Não tem absolutamente Também nada. podia ter. Não? Parque Verde com um investimento de 250 mil euros, salvo erro. Mas o Parque Verde... Mas nas traseiras da Mercadona ou ao lado? Não. Mas o Parque Verde não são aquelas árvores que sempre existiram junto ao canal, junto ao rio, à Ribeira do Amial, e o resto do parque de estacionamento, e o parque de estacionamento, com a colocação daqueles candeeiros fotovoltaicos que eram para ser colocados no canal, no canal que estava feito e depois foram mudados no novo canal do Rio. Exatamente, que eram para ser lá colocados e foram colocados ali assim de qualquer forma. É isso que está a referir? É o Parque Verde, é aí nessa zona. Será um Parque Verde iluminado. Mas é verde? É aí que vai ser o Parque Vai ser pintado de verde? É aí que vai ser o Parque Verde. Vai ser pintado de verde, com certeza. É um investimento de 250 mil euros. Bom, não é um investimento muito significativo. Vou esperar para ver. Bem, eu sinceramente, sobre o 25 de Abril, eu acho que o grande responsável por esta polémica toda é o Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque, na minha perspectiva, quanto maior é uma maioria, mais democrática ela deve ser e mais aberta e dialogante deve ser. E ter uma arrogância como teve a responder a determinados cidadãos ou deputados, acho que colocou o assunto de uma forma que eu acho que foi muito, muito deselegante. E o facto de fazerem a Assembleia comemorativa do 25 de Abril, eu não sou contra que façam a Assembleia comemorativa do 25 de Abril. A sessão, eu sou a favor. Agora, penso é que poderiam fazê-la noutros moldes, tal como a que estão a fazer hoje, também o poderiam fazer noutros moldes. Porque os políticos não podem dizer uma coisa para o povo e fazer outra. Dentro de portas. Okay? Porque são maus exemplos. E aquilo que estava feito, e mesmo aquilo que se iria fazer com os convidados, ou que se vai fazer com todos os cuidados, com convidados na Assembleia da República, é um mau exemplo para as pessoas que estão em casa e que ficam confinadas. Porque aqueles que tiveram lá os seus cuidadinhos, para aqueles podem juntar-se todos. Nós temos de ficar em casa. E aquilo que eu acho que a mensagem que devia ser transmitida ao povo é de dar o exemplo. Era de dar o exemplo e ficarem todos confinados. Quem é que iria lá? O Sr. Presidente da Assembleia da República, os representantes dos partidos, o Sr. Primeiro-Ministro, faziam os seus discursos, estavam lá, era transmitido pela televisão e estava resolvido. E a RTP, o canal da televisão pública, TV Parlamento fazia a gravação e dava para os canais e estava transmitido. Nós não podemos ter aqui dois caminhos, porque mesmo aquilo que a senhora Ministra da Saúde, que acho que gosta de falar muito e dizer muitas datas e mete os pés pelas mãos, etc., anda aqui a causar muito ruído na comunicação, porque nós temos um problema grave. O Covid é um problema grave, que não se vai resolver rapidamente e que isto não é
Não vai haver... Não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, ok? Não Embora é haja dizer... especialistas que dizem que não é um vírus, que é um vírus bonzinho. É bonzinho. Comparar com outras doenças mais graves. Desculpa, um ébola é muito pior. Pois, ok? claro. Só que está muito confinado. Em zonas muito menos, com muito menos densidade. Este, aqui assim, é dito por especialistas, é um vírus bonzinho. Mata pouca gente. Okay? Mata poucos. Vejam, tem mortos que tem morto, mas mata poucos. Mas vai andar aqui muito em cima, vai nos acompanhar durante muito tempo, e nós vamos ter tempo de falar das consequências que vai ter daqui a pouco, mais um bocado, mas eu acho que aquilo que se passa relativamente à cerimónia do 25 de Abril foi um mau exemplo, mal pegado. Agora, devia-se fazer a cerimónia, mas tomadas todas as restrições. São momentos especiais e devia ser encarado como tal. Havia os discursos transmitidos pela televisão e estava feito. Momentos especiais. E em Águeda, a Assembleia Municipal vai assinalar a revolução dos escravos através da Águeda TV. A ideia colhe a sua admiração, Dr. Paulo Matos? Colhe, penso que a Assembleia Municipal de Águeda andou bem e, portanto, dentro daquilo que é possível, vai fazer uma sessão por meio à distância e acho que está em linha com todas as organizações no país que são obrigadas a fazer os seus eventos através dessa via. Mas em relação à Assembleia da República, estou em geral de acordo com o que o Gil referiu, mas também nós percebemos que o 25 de Abril é uma data histórica que sempre teve os seus apoiantes e os seus detratores, não é? E estão todos alinhados ideologicamente. Nós sabemos quem é que não gosta do 25 de Abril e também quem é que gosta. E também sabemos quais destes atuam hipocritamente. Quer dizer, quem utiliza o 25 de Abril como propriedade própria não está a atuar bem. Quer dizer, o 25 de Abril não é propriedade da esquerda, assim como o fascismo não é propriedade da direita. Quer dizer, nós temos que celebrar as nossas datas históricas de acordo com a relevância que elas têm, e esta é muito relevante porque acabou com anos de obscurantismo no país e, portanto, nós temos que ser pela liberdade. E somos todos pela liberdade e, portanto, não podemos utilizar o 25 de Abril como se fosse uma quinta de alguns contra os outros que a querem destruir. E, portanto, isto foi uma maneira de a luta política que estava e está ainda um bocadinho suspensa, embora nós façamos aqui nos nossos programas um esforço para ver se a política vem ao de cima. Mas, em geral, a política está suspensa e, como não havia assunto, tenta-se instrumentalizar o 25 de Abril. Mas estou de acordo com o Gil que o pior personagem aqui em presença neste assunto é o Presidente da Assembleia da República, que não é uma, nem duas, nem três, em várias situações se tem revelado o pior Presidente que a Assembleia da República teve, porque é parcial, faz intervenções em defesa do seu partido quando não o deve fazer, está numa função institucional e que deve ter a devida distância e a devida reserva, não tem pejo em começar a fazer intervenções, tem esse direito, mas não o deve fazer, em termos de boa prática do que deve ser um Presidente da Assembleia da República. E mais uma vez esteve mal, porque ele tinha o poder, agora tenta desculpar-se que foi por acordo com o Presidente da República, que é o convidado principal e é ele que vai fazer o discurso, mas o Presidente da República não ia contrariar o que o Presidente da Assembleia da República determinasse. E, portanto, ele é o verdadeiro causador desta situação e pronto, para mim, não acho mal que se comemore, não acho, aliás, antes pelo contrário, e portanto eu sou um democrata e só podia estar a favor da comemoração do 25 de Abril, mas nesta circunstância, com esta conjuntura, das duas uma, ou faziam uma sessão como fazem durante a semana, e como está a ocorrer, não sei se hoje, o debate quinzenal, com um número de pessoas perfeitamente contado e, portanto, se é possível reunir à semana, também é possível fazer uma sessão ao fim de semana, ou faziam nesses moldes, ou não faziam sessão nenhuma.
e faziam outra maneira de comemorar, que era colocar o Sr. Presidente da Assembleia a discursar se entendesse e o Presidente da República a fazer uma intervenção à distância, sem prejuízo de mais um ou outro evento em que as pessoas respeitassem as distâncias e cumprissem as regras, porque exigir ao país efetivamente o cumprimento das regras e não as cumprir dentro de portas é um mau exemplo institucional que se dá. Portanto, esta é a minha opinião sobre as comemorações de 25 de Abril. Avançamos para outro tema. O número de agdenses inscritos no Centro de Emprego no final de março já ultrapassava a barreira do milhar, sendo pelo menos o valor mais alto dos últimos 12 meses. Podemos dizer que este é já um sinal deste tempo que vivemos, Dr. Gil Landeiro? Sim, eu referi isso no último programa, exatamente. E eram esses os actos que me chegavam e com certeza que é essa a realidade que vamos ter e que vamos, infelizmente, assistir. E provavelmente daqui a um mês estaremos aqui a falar de números muito mais pesados. Estou convencido que sim, infelizmente acho que é a realidade que nos vai esperar. Dr. Paulo Matos, 1024 pessoas inscritas no Centro de Emprego em março, por certo, somar-se-ão muitas mais no futuro próximo. Isto é uma consequência deste vírus assassino que chegou a Portugal? Sim, não há como fugir a isso. Eu penso que vão aumentar as falências das empresas, vai aumentar o desemprego e muito. Está prevista uma taxa de 14% para este ano já, que pode atingir esse valor. E, portanto, eu penso que nós temos muito que pensar na nossa vida, porque não vai haver Estado Social que resista para pagar subsídios de desemprego e não basta o apoiozinho, que eu chamo-lhe um apoiozinho, que vem da Europa para resolver esta questão. Portanto, vamos aumentar a dívida pública, está previsto que possa atingir 135% do produto interno bruto, daquilo que produzimos, e, portanto, nós não vamos ter condições de resolver este problema se o financiamento a Portugal não for com grandes maturidades, isto é, extensão de prazo para pagar e com taxas de juro muito reduzidas, porque senão o país vai entrar em colapso e o colapso, do meu ponto de vista, e ouvindo as pessoas que percebem melhor e que sabem mais de economia, vai ser um colapso maior do que no tempo que justificou a vinda da Troika para Portugal. E, portanto, todos os políticos que andarem a mentir ao país, a dizer que não vai haver austeridade, estão a ser maus políticos, porque pode ter outros nomes, mas o que é a austeridade? A austeridade é um período em que o Estado tem que poupar, as pessoas têm que poupar, não devem fazer gastos supérfluos e têm que cumprir a situação mantendo os direitos. Não é necessário retirar direitos, como se fez no tempo da Troika, não é necessário fazer cortes nas pensões, no rendimento das pessoas, mas o que é preciso é não aumentar. Vamos esperar. E estão já aí na calha a ideia de que os funcionários públicos com ou sem erros informáticos são aumentados e o setor privado vai sofrer todo o impacto da crise. Isso vai criar, e não agora de forma artificial, porque no tempo da Troika penso que o conflito de gerações era um bocado artificial. Eu penso que vai criar um conflito real não só de gerações, mas entre setores da atividade económica, entre o público e o privado, que não podem subsistir, não é? Isto vai originar também crises, agitação social. Por enquanto os sindicatos ainda estão um bocadinho soft, alinhados com o poder aliado ao governo, não é? O poder de esquerda aliado ao governo, quando o país vai enfrentar uma situação que não é de esquerda nem é de direita, exige um combate de todos por uma mudança de vida efetiva. Quer dizer, eu já disse há dias, o modelo de desenvolvimento tem que mudar, nós não podemos estar com um modelo apenas baseado no consumo, as pessoas não vão ter dinheiro para consumir e, portanto, temos que parar com algum consumo exagerado, o que é uma chatice porque o país viveu de turismo, quer de consumo interno, quer dos turistas que nos visitavam, isso é que manteve a economia. Esse setor vai ficar arrasado, porque não há
não há nos próximos tempos à vontade nem segurança para as pessoas fazerem o turismo que faziam, nem viajar como viajavam. Portanto, os transportes, todos os subsetores ligados ao turismo vão ter problemas sérios. E, portanto, nós temos que saber o que é que queremos do país, não é? Investir em algumas indústrias, apoiá-las, o Estado tem que concentrar os seus recursos no apoio efetivo às empresas e tem que fazer com que a banca também, com maiores seguranças na concessão de crédito, que não houve no passado, não é? A banca em Portugal agora já está um bocado na linha, mas os exemplos passados não são muito bons, e, portanto, a banca não pode ser para ajudar amigos, não pode ser para ajudar empresas amigas feitas com o governo, isto é, alinhadas com o poder dominante, tem que ser para ajudar as pequenas e médias empresas que não têm amigos, mas que precisam do crédito a condições vantajosas para poderem relançar a atividade económica, porque senão nós vamos estagnar. E repare-se, nós recuperamos, penso eu, estávamos a recuperar de 10 anos de crise, não é? Desde 2008 e 2011, e estávamos já em velocidade de cruzeiro para poder apanhar o comboio do desenvolvimento e regressamos anos para trás. E, portanto, isto vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado e vai exigir muito de todos nós. O presidente do Eurogrupo deu esta semana uma entrevista ao Jornal Público em que diz que vão ser necessários 12 zeros para recuperar a economia europeia, portanto fala para cima de 1 bilhão de euros. O problema é quem vai pagar e como é que se vai pagar. Ou há mais impostos ou então não sei. Vai ser. Eu vi ontem um comentador dizer que isto pode passar por fazer, por exemplo, dívida perpétua. Okay? O que é dívida perpétua? Não sei a dívida não se paga. Não se paga, não é? Porque a dívida sendo a muito longo prazo, se for, por exemplo, e houve países que já estiveram na bancarrota, que tiveram dívidas a 100 anos, que vai sendo comida pela inflação. Sim. Ou seja, conseguem não pagar porque o serviço da dívida, com uma inflação agora tem estado baixa, mas houve tempos em que está, mas aquilo que se estima do normal são 2% ao ano, portanto vai comendo essa dívida e os países vão-se conseguindo viver mesmo com essa dívida há 100 anos. É uma dívida perpétua, eu não sei muito bem, foi a primeira vez que eu tinha que ouvir falar disso, não sei como é que se paga, ou se põe-se ali para o canto e diz a gente deve isto, mas isto não conta, não é? Mas já vi também... Desculpa. Mas vi também, por exemplo, que... Mas antes de entrar nisso, eu acho que nós neste momento ainda estamos todos aqui um bocadinho anestesiados, não é? Porque nós não sabemos muito bem o que é que isto vai dar, porque estamos todos de quarentena. Certo. Está tudo parado. Okay? E não sabemos como é que vai arrancar. Fazemos cenários, mas aí um dos cenários que esse comentador fazia, era, por exemplo, ser pagos acima de um determinado montante, alguns em títulos do Tesouro, porque não vai haver dinheiro para todos para pagar. É uma forma do Estado poder remunerar as pessoas. Voltar a trabalhar mais horas para aumentar a produtividade do país. Não sabemos. Reverter algum relaxamento que tivemos nos últimos anos. Não ser aqui assim, não se falar em austeridade, porque não se pode falar, mas fala-se aqui noutra... Falava-se em ajustamento. Ajustamento, falar-se noutras coisas, mas não vai ser fácil, não é? Um ajustamento que desta vez não tem que ser imposto, tem que sair de nós, tem que ser intrínseco à governação de todos os países. Porque isto é global, não é um país que está em crise. Isto é uma crise global. E daí é que falar-se numa solução que é a mutualização da dívida. É todos pagarem a dívida de todos. Exato, mas isso põe o problema da dívida. Mas o problema depois põe-se. Nós temos um nível de pessoas junto no limiar da pobreza muito elevado, que facilmente aumenta.
Okay? Claro. Nós temos muita gente ali que o nosso ordenado mínimo é A muito gente não vai ter dinheiro para pagar a luz, a água, etc. Isso e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que têm de ser postos, têm de ser analisados. Os poderes públicos têm de analisar isto bem. Eu, depois que saí do município, tive muito mais tempo para ler houve algumas atualizações dentro da minha área que fiz. Significa que os atuais detentores do poder no município não só não leem, como para além das más decisões que tomam. Porque só depois de saírem do município é que vão começar a ler. O mal que estão a fazer ao Conselho. Eu li sobretudo da minha área. Eu li muito da área da gestão municipal. Mas tu já, quando lá estavas, tinhas esse tipo de preocupações. Pronto, mas fui ler da área da psicologia e da psicologia aplicada e houve algumas coisas que me surpreenderam, algumas descobertas que foram feitas entretanto e que têm a ver aqui com a pobreza, é que alguns mecanismos mentais, okay? Os mecanismos a pobreza perpetua esses mecanismos mentais. É mais difícil haver elevação social dessas pessoas e ser alterados de per si. Isto quer dizer que... E quanto mais forem, pior. Exato, tem de haver uma maior quantidade. Se nós quisermos ter que a nossa população, que o nosso povo tenha um bom nível, nós temos de intervir muito mais na educação, ao nível da educação, dar boas condições. Eu já tinha essa preocupação de apostar nas escolas, mas apostar na escola na vertente família também, numa grande ligação com a família, e é preciso subir o nível sociocultural da família para conseguirmos ter um nível superior a nível da sociedade e do país. Porque uma crise destas faz-nos andar para trás. Não é só deitar dinheiro para cima Não é só isto. Temos que criar um outro tipo de sociedade. Exatamente. Uma crise deste tipo faz-nos andar em termos de sociedade para trás e pode-nos conduzir a atrasos a médio e longo prazo enquanto país. Não lhe des o agitagda de borla, ensina-os a fazer agitagdas sustentáveis, autossustentáveis. É esta a questão. Fazendo a ligação com aquele ditado da cana de pesca, não? Não lhe des a cana, ensina-o a pescar. Os profissionais de saúde não vão receber o aumento de 0,3% que vai começar a ser pago a todos os funcionários públicos já este mês. O Ministério da Saúde justifica este facto com o tal erro informático que falava há pouco. Dr. Paulo Matos, se os erros são admissíveis, a verdade é que um lapso com os profissionais de saúde era o que menos se tolerava nesta fase das nossas vidas. Então, isso vem na linha do que falámos há pouco, quer dizer, quando um Estado não consegue ele próprio ser competente em matéria tão importante, como é que vai ser capaz de impor regras ao país nos vários domínios? Isso tem a ver com a necessária e tão falada há tantos anos reforma do Estado, das organizações, da burocracia, que apesar de alguma modernização, não está ainda verdadeiramente, não é uma aposta, não tem sido verdadeiramente uma aposta e, portanto, insere-se dentro desse paradigma que tem que mudar também. Eu não sei se nós vamos ter capacidade para acudir à situação de emergência e, ao mesmo tempo, reformar o Estado. Porque se isto é uma oportunidade, então que seja uma oportunidade para não haver erros informáticos, sobretudo na questão dos aumentos salariais dos funcionários públicos, que parece que se aumenta por causa do erro os outros, mas esquece os profissionais da saúde que deveriam ter até, do meu ponto de vista, algum prémio por este trabalho extra que estão a ter, não é? Prémio e homenagem. Dr. Nuno Lodais, a Associação Comercial de Águeda evidencia a dificuldade para eleger novos dirigentes e a Associação Empresarial de Águeda prepara-se para reeleger os atuais. Seria este um momento ideal para a tão badalada fusão? Eu penso que o momento ideal já era há 20 anos atrás, ou seria não ter havido duas associações, não é? Porque
Nós já há muito tempo que passamos do small is beautiful e cada vez mais a força está, e acho que em termos de Águeda não faz sentido termos tantas associações. Aliás, eu defendi ativamente que houvesse uma aproximação entre as associações. Aliás, na primeira vez que fui na Câmara, realizei a Festa do Leitão, pus as duas a colaborar, mas foi uma colaboração que foi difícil de estabelecer. Mas acho que poderiam aproveitar para, nestes tempos, de olhar para aquilo que é preciso fazer, tanto para um setor como para o outro, e juntar, dar as mãos e poder encontrar soluções, porque não somos assim tantos em Águeda para encontrar e ter respostas que pudessem ser mais consentâneas com o momento atual, porque nós somos poucos, não vale a pena, e as associações não precisam ter massa crítica, portanto, para poder responder aos seus associados. O Dr. Paulo Matos pediu escusa para comentar este assunto por questões profissionais, daí que avancemos para as notas finais. Notas finais. Bem, eu teria aqui uma nota final um bocadinho extensa, mas que poderia dar aqui em 2 ou 3 linhas o que é que eu pretendia dizer. Eu penso que continua a haver pouca transparência, pouca informação da parte da Câmara Municipal relativamente aos apoios que está a dar às IPSS, às juntas de freguesia, para ajudar a custear as despesas com este período que vivemos de emergência. Chega-me nota de alguns pedidos, quer de material, quer de apoio, e as coisas ficam sempre pelo plano das promessas. Por outro lado, continua a haver uma forma de relação com os presidentes de junta e, sobretudo, com alguns que não são da linha do poder dominante, que, enfim, não, deixam muito a desejar naquilo que deve ser uma atuação imparcial e igualitária relativamente às juntas. Eu penso, por exemplo, a junta de Travassou. Depois que houve aquele discurso do Presidente da Junta na última Assembleia Municipal afrontando diretamente o Presidente da Câmara, não tem havido muito apoio, digamos, a essa união de freguesias. Estou-me a referir a Travassou e Ois da Ribeira, porque as tais verbas que ficaram de ser repostas, porque a Junta de Travassou e Ois da Ribeira teve 17 meses sem atuar, sem poder político instituído, e, portanto, há um conjunto de verbas que a Câmara ficou de devolver a essa união de freguesias, ainda não o fez. Penso que é mau, penso que este tipo de acrimónia deve acabar. Não é? A União de Freguesias de Travassou e Ois da Ribeira deve ser, como as outras, olhada em função das necessidades que tem. Por exemplo, não sabemos se a Câmara vai custear a 100% o posto médico ou não sabemos ainda. Ou se vai continuar a prometer, a fazer a ideia de devemos X, mas vamos descontar no apoio que vamos dar. Ora bem, isso é uma contabilidade de merceeiro que não deve propriamente fazer parte da atuação de uma autarquia. Por outro lado, também me chegam ecos de que a Junta tomou, esta de Travassou e Ois da Ribeira, tomou a iniciativa de fazer uma campanha para recolher computadores, voltando aqui ao nosso tema predileto do Gil, porque a Câmara até agora zero, e não tratou desta questão dos computadores, e os miúdos precisam de computadores para assistir às aulas à distância. Como não tratou, ao que se saiba, não tenho a certeza disto, com os diretores das escolas, que continuam sem saber se há algum projeto integrado. E, portanto, um dia poderemos discutir aqui, porque é uma matéria interessantíssima, que é a municipalização da educação. Isso ficou, enfim, em banho-maria, pelo menos, mas é nestas alturas de necessidades no terreno que se vê a estaleca ou não para haver essa municipalização da educação. E, portanto, há necessidade, para terminar, desta minha nota final, de
todos os cidadãos da Águeda ficarem tranquilos quanto à forma de atuação do município relativamente a estas estruturas de poder local, que são as que estão mais próximas das necessidades das populações, que são as juntas de freguesia e também as IPSS, porque também, e ninguém me tira isto da ideia enquanto não me provarem o contrário, é que há IPSS que são mais do agrado, digamos, da linha do poder dominante. Não consigo, porque não consigo demonstrar isso, não posso provar isso, mas que são apoiadas de forma muito mais permanente e convicta do que outras, que não são tanto, digamos, da linha da política dominante. E, portanto, o que é preciso nestes tempos que se aproximam, como eu tenho dito e tenho essa convicção, é que a política deixe de estar tão partidarizada e passe a ser aquilo que a caracteriza como atividade nobre, que é resolver os problemas às pessoas. Muito bem, Dr. Gil Nadais, para fecharmos. Só um pequeno comentário, para meter aqui um bocadinho com o Paulo. Eu pensava que estava desatualizado com as minhas informações a respeito dos computadores nas escolas, afinal estava mais atualizado. Fizeste um ponto da situação agora, que é, na minha perspectiva, mais negro do que aquilo que eu fazia a semana passada. Não sei se é verdade, atenção. Pronto, mas... Eu quase sou como o Dr. Marcos Mendes, de acordo com as minhas informações... Mas eu não procurei mais, fontes informações. Não oficiais. Mas eu queria falar aí, porque... eu vou falar sobre o coronavírus e aquilo que se está a falar agora já muito do desconfinamento das pessoas e que poderá passar por aqui alguma euforia por parte das pessoas, porque eu sinto que sinto e eu vejo, e estar fechado em casa durante muito tempo não é assim muito agradável, para dizer a verdade. Estes momentos que temos aqui assim são sempre muito bem-vindos para podermos sair à rua e virmos aqui assim fazer... Desanuviar, não é? Mas nós vamos, contrariamente quando se começa agora, e já se ouve o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra, etc., a falarem nos diferentes desconfinamentos, nós vamos ter aqui desconfinamentos progressivos e bastante complicados, porque... e voltamos à AP, eu sou apologista da AP, porque em momentos, não disse que não é. em momentos especiais da nossa vida, nós temos de tomar atitudes especiais, as melhores medidas, porque infelizmente eu penso que nós dentro de um ano ainda vamos ter Covid-19 às costas. E o problema que se põe é que não são aqueles casos que, para mim, não são os casos que estão diagnosticados. São aqueles que andam por aí que não estão diagnosticados e que estão assintomáticos. Lembremos aquilo que se passou agora na pensão em Lisboa, em que um indivíduo assintomático infectou toda uma pensão. Todos. E ele não teve nada. E pode andar no nosso dia-a-dia, no nosso grupo de amigos, uma pessoa assintomática que nos infecta a todos e que arrasta connosco não sei quantas pessoas. E por com isso... essa app este programa pode acabar. Pois porque um de nós pode estar... Exatamente. Não, nós poderemos fazê-lo à distância. Mas isto quer dizer que o desconfinamento vai acontecer, tem de acontecer, porque a economia vai ter de funcionar e penso que os serviços de saúde já estão mais capacitados para dar uma melhor resposta. Estou convencido também que vamos todos ser obrigados a andar de máscara, só não fomos até agora porque não havia capacidade em Portugal de fazer máscaras suficientes. Isto, em linguagem do povo e rápida, é isto mesmo que se passa. Agora já temos as fábricas, nós somos um país têxtil e já temos as máquinas a começar a produzir e, portanto... E outro tipo de empresas que não se dedica a isto, mas já começou a dedicar e tem uma oportunidade de negócio. E fazemos as reconversões rapidamente, vamos andar todos de máscara. E agora depois precisamos de seguir quem é o agente causador da infecção para confinar essas pessoas e ter
o controle de pequenos focos aqui, ali e acolá, para irmos controlando a doença, para não termos de confinar o país outra vez. Porque aquilo que nós vimos, por exemplo, e eu tenho Singapura é dos países mais organizados do mundo que eu conheço, é uma cidade, um Estado-nação, mas é organizadíssimo, e eles cometeram, na minha perspectiva, cometeram um erro. Esqueceram-se de um dormitório onde tem muitos trabalhadores que vêm do estrangeiro e esqueceram-se de lhes fazer os testes todos a entrar. Não são uma ilha isolada. Exato. E, portanto... Foi um pormenorzinho e eles vão fazer mais uma quarentena para segurar ali o... Mas, como se vê, isto não vai ser... Nós temos esta quarentena e se não tivermos, como costumo dizer, e para uma expressão muito juizinho, nós vamos ter muitos problemas a seguir. Por isso, antes de desconfinarmos e andarmos à vontade, vamos andar com muita razoabilidade e muito confinados. E com isto voltamos à ideia de que só com a vacina é que voltaremos a ter serenidade em Portugal e no resto do mundo. Por hoje é tudo. Voltaremos na próxima sexta-feira, poucas horas antes do final do estado de emergência decretado pelos nossos governantes. Hoje fechamos com um cheirinho da Grândola Vila Morena de Zeca Afonso. Boa noite, até breve.